Olá, você professor, professora, você que nos assiste e tem interesse em educação, você que busca conhecimento. Está começando agora o intervalo de aula, espaço em que professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. No programa de hoje, vamos trazer uma discussão sobre direitos humanos e violência entre crianças e adolescentes no ambiente escolar. O assunto é sério e precisa ser levado para a sala de aula e para os ambientes de pesquisa. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde de 2017, jovens brasileiros de 10 a 19 anos de idade perdem a vida de maneira precoce. Esse histórico de violência passa por assassinatos, agressões, bullying, feminicídio, violência sexual e abusos emocionais. Bem, isso é a ausência de lideranças públicas fortes que entregam um serviço inadequado para as pessoas. Você vai acompanhar também uma entrevista em estúdio que vai mostrar o quanto a imagem tem relevância na leitura que fazemos do mundo e como podemos, a partir dela, interpretar os acontecimentos que nos cercam. Para os professores que se dedicam à formação de pessoas críticas e autônomas, para os comunicadores sociais e professores e alunos de jornalismo, publicidade e propaganda e também para você que se interessa pela discussão sobre cultura da imagem, continue conosco e acompanhe nossa entrevista com o artista gráfico, doutor em arte e cultura visual, professor Cláudio Aleixo Rocha. A imagem, muitas pessoas subestimam o poder da imagem, né? A gente tem muito essa questão de observar, dar valor ao que é escrito e pouco ao que é feito graficamente, mas a imagem ela educa. Ela educa, a imagem ela cria tendências, a imagem cria preconceitos e ela também desmistifica e quebra preconceitos. Então depende de quem é o manipulador daquela imagem. Fique ligado porque está no ar o intervalo de aula. Olá, sou o professor Milton, venho convidá-los para o 6º Seminário Interdisciplinar da Faculdade de Araguaia. Este evento ele vai congregar estudantes, profissionais e pesquisadores da graduação e pós-graduação, cuja temática será a educação superior e seu papel na inserção profissional, uma nova forma de agir e pensar. O evento vai ocorrer de 26 a 28 de abril na Faculdade de Araguaia, na Unidade Bueno, e nele nós teremos palestras, minicursos, oficinas e relatos de experiência de profissionais que vêm congregar com todos os inscritos as suas experiências e compartilhar com vocês toda essa discussão acerca da gestão de carreira que hoje nós vemos como uma forma de inserir o futuro profissional ou o profissional que busca a sua melhoria profissional nos cursos de pós-graduação. Conto com vocês e até mais. Olá, nesse primeiro bloco você acompanha o quadro Retalhos com a professora Paula Pires e o repórter Natanael Dias, que vão trazer uma matéria cujo tema é relevante, atual e vale a pena levar para a sala de aula. O tema: Direitos Humanos e a Violência entre Crianças e Adolescentes no Ambiente Escolar. Acompanhe. O quadro Retalhos de hoje traz o tema Direitos Humanos e a Violência entre Crianças e Adolescentes no Ambiente Escolar. Ambiente este cuja função social está voltada para o preparo do educando, para o trabalho, para a cidadania e também para a convivência numa cultura de diversidades e também de direitos. Vamos assistir? Segundo dados da Organização Mundial da Saúde de 2017, jovens brasileiros de 10 a 19 anos de idade perdem a vida de maneira precoce. Esse histórico de violência passa por assassinatos, agressões, bullying, feminicídio, violência sexual e abusos emocionais. Bem, isso é a ausência de lideranças públicas fortes que entregam um serviço inadequado para as pessoas e a violência ela tá sendo construída dentro de casa, ela é servida na mesa de casa e passa para fora, né? A violência urbana ela está sendo fruto de uma violência doméstica porque é reflexo de pessoas que são desassistidas pelo poder público.
Aqui em Goiás, a realidade de mortes precoces entre jovens também não é diferente do resto do país. O Atlas da Violência aponta que entre 2004 e 2014, 53% de vítimas assassinadas eram de jovens que tinham entre 15 e 29 anos de idade. Também atuante na área de direitos humanos, a vereadora doutora Cristina ressalta a importância do desenvolvimento de políticas públicas voltadas para jovens e adolescentes. Fundamental. A base de toda política pública tem que ser construída na educação. E, claro, cultura e esporte sendo pilares desse processo. Isso sim vai ser a chave de possibilidade para aquela criança e aquela adolescente crescerem, se desenvolverem e construírem uma vida própria e autônoma. E agora, para debater um pouco mais sobre esse assunto, a professora Paula Pires entrevistou em estúdio o professor e mestre em educação Sullivan Garcia. Ele também é responsável pela disciplina de Direitos Humanos da Polícia Militar de Goiás. Confira! A nossa pauta é sobre a violência, né, entre as crianças, jovens, adolescentes em Goiânia e no Brasil, por conta de tantas barbáries que nós temos visto, né, nas mídias sociais, digitais e na TV também. Enfim, fala um pouco pra gente sobre esses índices, né, específicos da violência registrada nas escolas, desses comportamentos, seu dia a dia. Sim, eu como policial trabalhei alguns anos no batalhão escolar. Eu não seria a pessoa mais apropriada para falar desses números pelo batalhão escolar, porque eu já não estou lá mais. Mas de um ponto de vista estrutural, a violência ela tem diversos fatores que podem explicá-la. Eu acho que eu não conseguiria falar todos, eu não sei se alguém consegue falar todos os fatores que levam uma criança, um adolescente a praticar um certo tipo de violência. Mas do ponto de vista estrutural, que eu acho que é interessante para um país pensar, para um governo, para um estado pensar, é importante a gente mais ou menos selecionar dois fatores que eu acho que são primordiais para conduzir essa criança, né, a cometer algum tipo de crime, que do meu ponto de vista, né, é a desigualdade social e a baixa escolaridade, né, que influenciam diretamente nos índices de criminalidade. Quer dizer, as informações, o acesso às informações, essa máscara, né, que há entre o saber, né, o conhecer e o apenas estar informado não significa que, de fato, há uma formação sólida entre essas crianças e adolescentes, uma formação sólida vinda da escola para poder estar formando um cidadão mais crítico, mais participativo, enfim. Sim. E conta pra gente por que desse aumento do índice de violência entre as crianças nas escolas. Há fatores comuns que levam as crianças a cometerem certos tipos de crime? Hoje a gente percebe assim que as ocorrências em escolas, as ocorrências principais que acontecem quando as diretoras, coordenadoras chamam o batalhão escolar, basicamente por brigas entre adolescentes. Né? Os adolescentes entram em desentendimento um com os outros por diversos fatores, né? E uma coisa que chama muita atenção, pelo menos assim do meu ponto de vista, quando eu trabalhava no batalhão escolar e atendia muita ocorrência, era ocorrência com meninas. Ocorrência com meninas era o que mais chamava a atenção. A grande maioria das ocorrências são com meninas, adolescentes, né, que brincam com outras meninas também. Isso chamava muita atenção do porquê que essas meninas acabavam brigando umas com as outras. E normalmente tinha algum laço afetivo com um outro menino, alguma coisa assim, elas disputando, né, esse relacionamento. E com relação à participação de menores, adolescentes com o tráfico? Há muitas ocorrências? Há também, mas esses índices são índices que são difíceis da gente discutir, porque os índices que se apresentam para o batalhão escolar são índices que muitas vezes não são reais, como qualquer índice de violência, porque as pessoas chamam a polícia militar ou a polícia civil
em casos muito específicos, né? Muito específicos quando tem, por exemplo, alguém dentro da escola já vendendo, mas quando eu posso ter um ponto de droga do lado da escola e as pessoas acabam ignorando, deixando para lá porque acham que não é problema delas. Então, dentro da escola, às vezes ainda chamo, mas às vezes porque acontece muitas vezes da diretora ou coordenadora achar que chamar a polícia por uma ocorrência de droga vai queimar a escola. Existe essa contrapartida? Existe. Então, ela prefere não envolver o poder público, a polícia militar, porque acha que a escola dela vai ser mal falada, principalmente em escolas particulares. E me deu vontade de saber sobre os direitos humanos, como que seria passada a ideia nesse curso da disciplina na formação de policiais, como que isso é feito? Como que é a didática utilizada, a formação do policial? Bom, essa é uma iniciativa inédita, né, que a Academia de Polícia, através do comando da Geral da Polícia, promoveu e está promovendo com os soldados. É inédita porque o curso vai sair os soldados vão sair com o curso de pós-graduação. Isso é de fundamental importância nessa construção do policial militar. Sullivan, quero agradecer a sua presença aqui conosco, trazer todos esses debates, essas informações para o quadro Retalhos, para o intervalo de aula, para toda a população que nos assistem, né? E que essas informações sejam repassadas para a rádio, para as discussões no Papo Cabeça, em todos os lugares por aí onde os professores se esbarram, né? E fazem seus debates. Sim. Prazer. Eu que agradeço, Paula, e eu estou sempre à disposição justamente para mostrar esse trabalho que a Polícia Militar tem frente à formação dos soldados, né, a formação dos praças policiais militares, que é tão importante justamente no papel fundamental que é da Polícia Militar, que é diminuir os índices de violência que a gente tem em uma sociedade onde a gente respeite um outro de forma melhor. Bacana. Muito obrigada. O quadro Retalhos do Intervalo de Aula recorta notícias e temas de relevância para a educação e para a formação de professores, utilizando referenciais e perspectivas nos campos da tecnologia, da cultura e da arte. O quadro traz entrevistas com autores, pesquisadores e profissionais de mercado, no intuito de proporcionar conhecimento para a atuação profissional. Então, sugira pautas para a gente por esse e-mail que aparece aqui no vídeo e envie-nos suas críticas e sugestões. Destaque-se no mundo que está cada vez mais audiovisual. Faça o curso técnico em produção de áudio e vídeo. Agora é luz, câmera e ação. Inscreva-se na Faculdade Araguaia. Para mais informações, acesse faculdadearaguaia.edu.br. Apresente sua nota do Enem e tenha até 100% de desconto na matrícula. Coloque nos seus planos ser um super profissional com a Faculdade Araguaia. Voltamos ao intervalo de aula, espaço em que professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. Antes de irmos para a entrevista, eu tenho uma divulgação que acredito que possa lhe interessar direto ou indiretamente, porque o IFG está com inscrições abertas para o processo seletivo 2018 do mestrado profissional em Educação para Ciências e Matemática. As inscrições serão realizadas no período de 4 a 23 de abril e deverão ser feitas nesse endereço aqui. Neste processo são oferecidas 25 vagas e o valor da inscrição é de R$ 70. Bom, nesse segundo bloco, o assunto é cultura da imagem. Será que a imagem educa? Como utilizá-la em sala de aula e como os jornalistas publicitários se apropriam dela para realizarem a comunicação social? Para responder essas e outras questões, convidamos o artista gráfico doutor em arte e cultura visual, professor Cláudio Aleixo Rocha.
A gente tem a honra de receber hoje aqui no intervalo de aula o professor Cláudio Aleixo, que vai tratar sobre o tema Educação, Comunicação, Imagem e Formação. Muito obrigada, professor, por estar aqui concedendo entrevistas sobre esses temas, né, interdisciplinar aí, muita coisa para falar numa entrevista só, mas Exatamente. a arte fala de tudo, né? A arte está em todos nós, né? A arte está na vida, no cotidiano, está na fala, na forma, em tudo. A arte é tudo. Então, para você, professor, que tem interesse nesses assuntos, a gente vai tratar aqui agora com o professor Cláudio Aleixo. E antes eu vou falar um pouquinho da trajetória dele, né? Começando para a mais atual, depois a gente vai chegar lá na infância. Tá joia. Foi selecionado para o Salão Internacional de Humor de Piracicaba, onde reuniu assim os grandes cartunistas, chargistas, caricaturistas. Fala um pouquinho. Então, essa foi a minha primeira experiência que eu tive em salões, né, de humor gráfico. A gente usa muito esse termo, humor gráfico. E eu sempre tive interesse por essa área, admiração, né, por alguns chargistas, cartunistas brasileiros, né, e estrangeiros. E sempre via que eu tinha uma veia para essa área, para esse lado em que a imagem ela desemboca também, né? Ela se alastra. E aí eu comecei inicialmente com admiração, muita admiração, vontade de participar. E aí um dia então eu falei, vou arriscar a entrar nesses salões, pelo menos, né, tentar entrar nesse universo, que eu sei que é um universo muito competitivo, às vezes assim, muito cercado às vezes de alguns tipos de figurões, né, que não são abertos para tantas as pessoas que não têm nome ou renome, mas mesmo assim eu comecei a mostrar meu trabalho e felizmente a primeira vez que eu já me inscrevi, eu já tive a oportunidade de ser selecionado. Olha só, vamos mostrar então os trabalhos que foram selecionados? Sim, eu tive essa grata surpresa de ter 3 trabalhos selecionados para o salão, né, em categorias diferentes. Esse aqui foi na categoria charge, onde eu estou tentando fazer, né, procurei fazer uma crítica às corrupções, que é um tema que está muito em evidência nos últimos anos no Brasil, infelizmente, e trabalhei com a ideia de uma metáfora, né? A ideia dos ratos seriam esses animais que, de certa forma, eles roubam alguma coisa de alguém, né? E aí, no caso aqui, é o Brasil que está sendo roubado por esses ratos, que infelizmente podemos dizer que grande parte da população também tem uma parcela de culpa na corrupção, né? A gente tem a corrupção que é a maior, que a gente sabe que às vezes os nossos governantes, né, eles têm esse viés de não trabalhar os recursos sociais, financeiros para impostos voltados para construções de casas, de obras, enfim. E aqui os indivíduos, os cidadãos brasileiros, o cidadão brasileiro muitas vezes também faz esse tipo de corrupção, né? Coisas pequenas, furar uma fila, furar um sinal, né? E o Brasil vai indo pro buraco. Então esse aqui foi o meu primeiro trabalho que foi selecionado para o salão. Tem esse também, esse aqui foi uma espécie de uma charge, mas do lado do cartoon, né? Onde você percebe que tem uma crítica voltada para a cultura, onde você fala da cultura, no caso a cultura sertaneja, a de raiz, a sertaneja brejeiro mesmo, que fala do amor, do caboclo, né? Mas desse sertanejo raiz nós nos afastamos muito. É, né? O que sobrou dele, né? O que Isso. está ficando dele. E aí fica aqui, né, a dupla sertaneja se perguntando, opa, será que aqui é o festival sertanejo ou eu estou no lugar errado, né? Eu não estou me vendo representado, né, por esses símbolos que eu vejo aqui com essas pessoas. Com certeza. E é uma crítica, inclusive, do conceito de indústria cultural, né? Sim. Já feito por outros autores aí. Muito forte, né? A indústria cultural é isso, né? Você vai meio que, entre aspas, impondo algum tipo de gosto, algum tipo de costume para que seja consumido, né? Em grande escala, rápido e descartável rápido também. E tem esse aqui, ó, que foi um outro trabalho, que é um trabalho selecionado que eu trabalhei com a ideia de crítica à política, né? No caso, o Supremo Tribunal Federal, né? Essa questão do juiz judiciário entrando no legislativo, né? Quando você se propõe a ser um chargista, um cartunista, você precisa ter todo esse cuidado que o próprio jornalista tem, porque isso é uma forma de jornalismo, né? Um jornalismo visual. Você tem a imagem como sendo o seu grande argumento. Se você não faz aquele papel que a gente sabe que é necessário, averiguar a fonte, né? E atrás de informações que te respaldam, né? Que façam com que você dê uma notícia que seja de fato imparcial, e também a charge tem que ter esse viés.
né? Você não pode simplesmente dizer aquilo que você pensa, tão somente para influenciar a opinião das pessoas. Você tem que tentar mostrar vários lados, né, para que elas possam elas mesmas raciocinarem de que lado elas estão. Então, por exemplo, no curso de jornalismo, hoje existe a possibilidade de você trabalhar com a infografia, que é uma forma de você trabalhar informação com imagens, né? É você criar, relatar, descrever, narrar um fato por meio do uso da imagem e do texto concomitantemente, né? Criando algo mais simples, mais fácil de ser assimilado, sem necessidade de você ler muito texto, mas que a imagem consiga informar rapidamente. Tem a videografia, que é o mesmo viés da infografia, mas que é mais o audiovisual, né? Você conta uma história por meio de imagens e sons, contando às vezes um ocorrido, pode ser até um pequeno documentário em videografia. E você tem também a possibilidade de trabalhar no jornalismo com a diagramação ou editoração, você se tornar um editor de arte de um jornal ou de uma revista, onde todo o crivo artístico, né, plástico, do jornal da revista passa pelos olhos desse profissional. Então ele tem que dominar muito sobre cores, formas, né, papéis, sistemas de impressão, entender de arte, de tendência, né, averiguar quais são os sentidos que aquela imagem pode estar passando, que às vezes passa desapercebido por quem está diagramando. Então uma imagem às vezes com determinada posição, determinada luz, ela pode passar outras imagens e mensagens que não são aquelas que eram necessárias. Então é um profissional que tenta abarcar uma área grande voltada para a imagem. A imagem é muito importante numa sociedade, né? Ela é uma das formas de expressão. Fala um pouco sobre isso pra gente, dessa dimensão que ela acaba trazendo do nosso cérebro, né? Mexendo mais com o cérebro, ela está voltada para o ensino-aprendizagem também. A imagem, muitas pessoas subestimam o poder da imagem, né? A gente tem muito essa questão de observar, dar valor ao que é escrito e pouco ao que é feito graficamente, mas a imagem ela educa. Ela educa, a imagem ela cria tendências, a imagem cria preconceitos e ela também desmistifica e quebra preconceitos. Então depende de quem é o manipulador daquela imagem, né? Então eu vejo a imagem e ao mesmo tempo que eu vejo a imagem me vê. Ela diz sobre mim, né? Assim como ela diz sobre mim, como eu digo sobre ela. Então, assim, é uma troca. Então, até onde eu me vejo numa imagem? Essa é a pergunta, né? O que aquela imagem diz de mim? Isso pode te gerar algum tipo de atração ou repulsão. Você pode se sentir representado ou desrepresentado. Você pode se sentir incluído ou excluído. Tudo isso está no discurso da imagem, né? E aí eu acho interessante se trabalhar mais a imagem dentro da educação, né? Fazer com que as crianças, os jovens, os adultos tenham um olhar mais crítico para a imagem, ao ponto de perceber naquela imagem o que de fato ela representa sobre a pessoa vista. Para o pessoal ter uma ideia, vamos pegar aquela charge que você mostra sobre o preconceito, né? Exatamente. Essa aqui. Olha só que bacana. Essa é um tipo de imagem que trabalha muito bem isso que a gente estava comentando, né? A forma como a gente se vê representado, ou até as formas quando nós nos vemos representados de forma exacerbada ou exagerada, né? A charge tem muito isso também. Então são dois viés, então a gente tem que colocar na balança e ver até que ponto, onde eu me insiro aqui. Quem sou eu nesse discurso dessa imagem? Eu sou o que discrimina? Eu sou o discriminado? Qual é a minha posição? O professor pode levar para a sala de aula imagens, desenhos, ilustrações, para gerar um grande debate. Exatamente. A ideia é essa, sabe? A imagem, ela tem esse poder de trazer as pessoas para o debate, porque ela é quente. A imagem ela é quente, o tempo inteiro ela está fervendo. Você olha para ela, é muito difícil você ficar apático diante dela, né? Você não gasta o tempo que a leitura tem para você poder discorrer sobre alguma coisa. Ao vê-la, ela está te pedindo qual é a sua resposta. E aí você passa isso, dá voz para alguém falar sobre alguma coisa. Bom, tem um outro exemplo aqui, né, do uso da imagem na escola ou na sala de aula, seja na universidade, o ensino médio, né, ensino fundamental, superior. Uma imagem que pode ser muito útil para a discussão, né? Quando nós vemos essa imagem, a gente percebe que tem, né, uma floresta, uma criança, quase que um bebê, né, agarrado a uma espécie de uma mãe, a mãe natureza, né? O que essa imagem ela pode suscitar de discussões foge da capacidade do professor. E a ideia, o bacana é justamente isso, né? Você ouvir as diferenças, né?
que se tudo vier também as mesmas coisas, as mesmas opiniões, os mesmos pensamentos, talvez não fomente a discussão, que é o que a gente quer na sala de aula, né? Essa discussão e esses argumentos que surgem dessas pessoas. Então aqui, quando se trata de natureza, né, é algo que você às vezes tem alguns jargões, alguns sensos comuns, mas se você souber direcionar o tipo de conversa com a turma, você consegue extrair delas muitas informações que, primeiro, dizem do contexto geral da natureza no Brasil e diz também da vida da pessoa, do que aquela pessoa de fato, como que ela pensa a natureza, ou seja, de forma particularizada, que a ideia é essa, né, trazer para a voz da pessoa. E uma última imagem, que é uma charge, nós temos aqui o presidente, né, dos Estados Unidos, Donald Trump, e onde a discussão aqui partiria das falas desse presidente, né? O que ele fala, o que ele pode causar no mundo por meio da sua fala, o seu discurso, né? Que a gente conhece o presidente como sendo um presidente assim, que fala mesmo, que pensa e às vezes fala coisas que talvez não sejam bem aceitas pela grande população ou por outros países. Então, é uma alusão aqui, né? O que ele fala não é tão bacana assim de se ouvir e pode causar também algum tipo de problema político, né, de relacionamento com outros países. Cláudio, muito bacana. Levar isso para a sala de aula, suscitar, né, esses argumentos que podem ser contraditórios, que podem ser a favor, né, do que a imagem está expressando, que gere aí o pensamento. Mas também quem desenha tem um outro lado, né? Me fala um pouco desse outro lado, né? Que a gente levou a arte e falou o que ela pode proporcionar para as pessoas. E quem desenha? Olha, para quem desenha, eu acho que é assim uma realização, porque existem profissões que para você se sentir realizado, né, profissionalmente, você tem que, por exemplo, construir uma casa, construir um prédio, construir uma indústria, né, como são casos dos arquitetos, dos engenheiros, né. Agora, para quem simplesmente é desenhista, não que seja uma coisa menor, mas o fato de você poder fazer, por exemplo, um desenho de uma caricatura, uma charge, isso já traz a realização. Você se sente um profissional completo, que você consegue pensar sobre aquilo, né, e também fazer o seu pensamento materializar num desenho, né. E o prazeroso também não é só esse processo de pensar e fazer, mas também de ouvir as pessoas comentarem o que você faz, sabe? De perceber que você tem parceiros, pares, e de perceber também que você tem pessoas que são ali contra o que você pensa. Então, isso é interessante, você vê essa abertura que uma imagem cria de possíveis discussões, que às vezes foge completamente da sua capacidade de percepção quando você faz aquilo lá. Que a gente deixa de estar aí atuando numa outra zona do cérebro. Exatamente, né? O que é o lado criativo mesmo, que é o lado que você faz com que as pessoas saiam das caixas, né? Saiam dos formatos pré-determinados e mostrem os formatos que elas têm guardados com elas. Professor Cláudio, muito obrigada pela sua participação aqui no intervalo de aula. Adorei estar com você aqui, aprender mais e levar esse conhecimento aí para o público. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, me convidem mais vezes e com certeza eu virei. Muito obrigado. Super jóia esses conhecimentos apresentados pelo professor Cláudio Aleixo, hein? Aproveito para mostrar mais um dos trabalhos dele, que foi convidado a ilustrar o grande jornalista cartunista brasileiro Ziraldo, criador do famoso personagem do quadrinho infantil O Menino Maluquinho. Esse trabalho do professor Cláudio Aleixo compõe uma biografia ilustrada e que eu trago aqui como sugestão também para ser levada para a sala de aula. Bom, o intervalo de aula de hoje fica por aqui e você já sabe, nosso debate sobre educação não se encerra e eu conto com você para isso. Sugira pautas, interaja em nossas redes sociais, comente, compartilhe, se inscreva em nosso canal e dê seu like se gostar de nossas edições. Até mais!